Olá! A inteligência artificial, bom, ela já não é mais uma coisa do futuro, né? Ela tá aí, batendo na porta dos nossos tribunais. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo na Resolução 615 do CNJ. Pensa nela como o novo manual de regras, sabe? É ela que vai ditar como a IA pode e, mais importante, como não pode ser usada para fazer justiça aqui no Brasil. E olha, fiquem ligados, porque essa nossa análise de hoje é super importante. Ela é, na verdade, um guia essencial para quem está acompanhando o curso de formação humanística do professor Juliano. E claro, se você está aí ralando, estudando para os concursos da magistratura, esse conteúdo é simplesmente indispensável. Hoje em dia, entender essa norma não é mais um diferencial, sabe? É uma necessidade absoluta. Então, vamos lá. A grande pergunta, o ponto central que essa resolução tenta responder é basicamente esta: como é que a justiça pode usar todo o poder da IA, que é imenso, sem no meio do caminho atropelar direitos fundamentais? É um equilíbrio super delicado, né? E a resolução 615 é justamente a tentativa do CNJ de encontrar a resposta para esse desafio gigantesco. E para a gente entender bem essa resposta do CNJ, nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai ver o porquê dessa resolução existir. Depois, vamos decodificar uns termos-chave que são super importantes. Daí, a gente mergulha nos fundamentos éticos e no mapeamento de riscos, o que pode e o que não pode, basicamente. E para fechar, vamos discutir o que tudo isso significa para o futuro da magistratura. Então, vamos começar pelo começo. Por que a gente precisou de uma norma nova? A resposta é simples. A tecnologia voou. A resolução que a gente tinha antes, a 332 de 2020, foi feita para um mundo que praticamente não conhecia a IA generativa. Sabe, com o avanço super rápido dessas novas tecnologias, a norma antiga ficou, assim, completamente ultrapassada. E aí surgiu essa necessidade urgente de criar um marco novo, muito mais robusto e preparado para o que a gente tem hoje. Beleza. Agora a gente precisa, digamos, decodificar alguns termos. Para conseguir aplicar a resolução, a gente tem que primeiro falar a língua dela, certo? Entender esse vocabulário é o primeiro passo para dominar as novas regras desse jogo. E vamos começar logo pelo conceito que basicamente mudou tudo, a tal da inteligência artificial generativa. A norma define ela como um sistema que consegue gerar ou modificar conteúdo sozinho, com autonomia. É justamente essa capacidade de criar coisas novas, que não era o foco da regra antiga, que forçou a criação de uma regulamentação completamente nova e muito mais detalhada. Outra definição que é, olha, vital, é a de viés discriminatório. A resolução é bem clara. É qualquer resultado que cria, reproduz ou, pior, reforça preconceitos. E aqui está o pulo do gato. Combater esse risco é um dos objetivos centrais da norma inteira. É uma busca constante para que a tecnologia ajude a criar uma justiça mais justa, e não o contrário. Agora se liga nesses dois conceitos que são tipo a espinha dorsal da transparência, auditabilidade e explicabilidade. A ideia aqui é bem simples, na verdade. Não adianta só a IA funcionar. A gente precisa conseguir avaliar como ela está funcionando e, principalmente, entender como ela chegou naquele resultado. São as garantias que a gente tem para que a tecnologia não vire uma caixa preta que ninguém consegue decifrar, sabe? Ok. Agora que a gente já entendeu a linguagem, vamos para os fundamentos do uso da IA. E aqui a resolução deixou uma coisa muito clara. A gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de princípios. O uso de IA no judiciário tem que estar fincado em fundamentos humanísticos, em ética. São eles que vão guiar qualquer aplicação do começo ao fim. E o artigo 2º da resolução é quem estabelece esses pilares. E eles são bem diretos. Tudo começa com respeito aos direitos fundamentais e com a supervisão humana, que, atenção, é obrigatória em todas as etapas. A partir daí, a gente tem a promoção da igualdade, a proteção de dados e, claro, a transparência e a auditabilidade que a gente já falou. E ó, isso aqui não é sugestão, não. São as fundações, a base de qualquer sistema de IA que for usado no judiciário. E, gente, dentro desses fundamentos, tem uma frase que eu preciso destacar. Está lá no artigo 2º, a centralidade da pessoa humana. Essa frase, por si só, já resume toda a filosofia por trás da resolução. A tecnologia tem que ser uma ferramenta a serviço da gente, a serviço da justiça. Nunca o contrário. É o ser humano e não o algoritmo que tem que estar sempre no centro do processo. Muito bem, vamos agora para a parte que talvez seja a mais prática de todas na resolução, o mapeamento de riscos. O que o CNJ fez foi criar um sistema, um jeito de gerenciar as ferramentas de IA baseado no potencial de dano que elas podem causar. Basicamente classificando tudo em 3 níveis: usos proibidos, de alto risco e de baixo risco. E o que é que foi absolutamente proibido? Bom,
O artigo 10º não deixa nenhuma dúvida. Primeiro, qualquer sistema que não permita uma revisão humana do resultado está fora. Segundo, usar IA para tentar prever crimes com base na personalidade de alguém. Nem pensar. Terceiro, o tal do ranking social, para classificar pessoas e avaliar méritos. Proibido. E por último, reconhecimento de emoções por biometria. São as linhas vermelhas, sabe? Bem claras para proteger nossos direitos. Mas claro, nem tudo é proibido. A resolução faz uma distinção bem importante entre o que é de alto risco e o que é de baixo risco. Dá uma olhada na comparação. Do lado do alto risco, a gente tem coisas como valoração de provas ou a aplicação da lei a um caso concreto. Essas coisas exigem uma avaliação de impacto algorítmico super rigorosa. Já do lado do baixo risco, estão tarefas mais operacionais, como resumir documentos ou transcrever um áudio. Para isso, basta um monitoramento mais simples. A lógica é clara: quanto mais perto a IA chega do ato de decidir, maior é o risco e, consequentemente, maior tem que ser o controle. E para esses sistemas de alto risco, não é só ligar e usar. A governança é um processo bem estruturado com 3 etapas. Primeiro, tem que rolar uma avaliação preliminar para classificar o risco antes de qualquer coisa. Depois vem a tal da avaliação de impacto, que fica analisando o tempo todo os efeitos sobre os direitos das pessoas. E, por fim, o monitoramento é contínuo, com auditorias e revisões. É um ciclo de vigilância mesmo para garantir segurança e responsabilidade. Bom, a gente está chegando na reta final. E a pergunta que fica é: o que tudo isso significa na prática para a magistratura? Como é que essa resolução toda molda o papel de quem vai julgar no futuro? Olha, a grande lição que a norma nos deixa é esta. A IA é uma ferramenta de apoio. Ela não é e não pode ser um substituto para quem julga. A responsabilidade final pela decisão é e sempre será humana. Ponto. E isso faz com que a supervisão e a análise crítica dos resultados sejam tarefas que não dá para delegar. E mais, significa que identificar e combater os vieses dos algoritmos agora é parte ativa do trabalho da magistratura. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A Resolução 615 coloca a gente diante de uma escolha fundamental. A questão hoje não é se vamos usar a tecnologia, é como. Então a pergunta que realmente importa é: vai ser a tecnologia que vai definir o que é justiça? Ou vai ser a justiça, com todos os seus valores e princípios, que vai definir os limites e o propósito da tecnologia? A resposta, no fim das contas, está nas mãos de cada profissional do direito. Valeu, pessoal!